Foi uma alegria estar aqui nesse sentido de colaborar com a obra em Joinville, na expectativa de que Deus tem muito por fazer. E eu quero deixar bem claro que o meu muito aqui está no sentido que o Marcos Teles pregou. É o muito da história da salvação. Aqueles a quem o Senhor quer salvar. E eu temo, irmãos, que Deus ele tenha uma predileção, uma preferência por obras pequenas para escancarar essas obras. Começos humildes e simples, aparentemente, quando nós olhamos por certos valores humanos, que parecem não prometer muito, e aí você vem para um texto desse, como o de Hebreus, e esmaga toda a nossa compreensão humana. Deus dizer de um homem que andava errante pelo deserto, que dele ou deles, a respeito deles, o mundo não era digno. Irmãos, isso é uma declaração muito poderosa. Portanto, a minha expectativa é de que, se nós permanecermos fiéis à glória de Deus, não há a menor sombra de dúvida de que Deus permanecerá fiel a nós, fazendo por nossa vida, através da nossa vida, tudo que Ele planejou fazer, e em particular aqui em Joinville. Amém? Muito bem, nós vamos concluir, no meu caso em particular, eu quero concluir a minha participação com o que Tiago já disse aqui, trabalhar a ideia de Deus zelar por sua glória na suficiência das Escrituras. O texto que nós queremos usar é o capítulo 20 de Êxodo, do verso 1 até o verso 17. Já vimos o capítulo 19, onde trabalhamos a ideia de Deus preparar o seu povo para a visitação divina, que Deus faz esse preparo através da consagração pela obra do mediador, que na antiga aliança foi Moisés, mas que apontava para a obra de Cristo, como nós vimos. Vimos o capítulo 34 também, Deus zelando pela sua glória, dando acesso a esta glória com a glória mediada, ou a glória através do mediador, e que o acesso a essa glória nos leva a participar dela, a refleti-la, e dentro dessas duas ideias, nós queremos fechar então com a compreensão da suficiência das Escrituras. Eu prometo aos irmãos que eu serei mais breve com relação aos outros dois momentos, e na verdade eu preciso parabenizá-los, porque não é fácil começar pela manhã e varar realmente até a noite ouvindo assim. Os irmãos estão de parabéns e que permaneçam assim desejosos. Eu imagino que tenha sido cansativo, para mim foi, muito mais para os irmãos que ficaram o tempo todo aqui, mas que Deus preserve os irmãos nessa disposição maravilhosa de querer mais do Evangelho. Nós definimos a glória de Deus, nós colocamos como ponto de partida a ideia de que a glória de Deus é a manifestação de quem Deus é através daquilo que Deus faz. Nós apresentamos uma definição de zelo divino por sua glória, e aí duas ideias envolvidas. Primeiro, Deus preserva a manifestação de quem Ele é de distorções, Ele guarda-nos
de compreender distorcidamente quem ele é, e ele assegura que a manifestação da sua glória terá o devido efeito que ele pretende, neste caso em particular, a nossa participação em sua glória. E aí eu quero oferecer como ponto de partida também uma terceira definição acerca da suficiência das Escrituras. A Bíblia apresenta a vontade de Deus para que o seu povo, em todas as épocas, em todos os lugares e em todas as culturas, possa viver para a sua glória e exibi-la ao mundo em tudo o que o povo de Deus fizer. O que é a suficiência das Escrituras? É a verdade segundo a qual a Bíblia apresenta a completa vontade de Deus para o seu povo, em todas as épocas, em todos os lugares e em todas as culturas, para que o seu povo possa viver para a sua glória e exibi-la ao mundo em tudo o que o povo de Deus fizer. A partir, então, irmãos, dessa definição, eu me proponho a dois objetivos, como eu já disse, a respeito dos quais eu quero ser breve. Primeiro objetivo, eu quero provar a suficiência da Escritura. Segundo objetivo, mostrar como nos apropriamos da suficiência da Escritura. Como ponto de partida, já que eu vou estar trabalhando todo o texto, eu quero, nesse caso, ler progressivamente o texto de Êxodo. E aí, inicialmente, os primeiros 2 versículos. Êxodo capítulo 20, verso 1 e 2, diz assim: E Deus falou todas estas palavras: Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. A partir desse texto, então, eu gostaria de provar ou demonstrar a suficiência das Escrituras. Vejam, irmãos, os versos 1 e 2 funcionam como um preâmbulo, ok? Como uma espécie, se é que poderíamos dizer assim, porque geralmente é bem maior, mas como uma espécie de prefácio aos 10 mandamentos. Os 10 mandamentos começam, de fato, a partir do verso 3. De forma que os versos 1 e 2 funcionam como um prefácio, como um preâmbulo, como uma compreensão, ou pelo menos um lembrete, que Israel deveria ter acerca de quem Deus é, através do que Deus faz, o conceito de glória de Deus, para que Israel pudesse considerar apropriadamente o que eram, de fato, os 10 mandamentos. Esse é, a grosso modo falando, o objetivo desses 2 primeiros versículos. Fazer Israel ter a compreensão apropriada dos 10 mandamentos. Portanto, conosco não é diferente. Queremos fazer o mesmo, queremos ter essa mesma compreensão, queremos ter a compreensão que Deus deseja que nós tenhamos dos 10 mandamentos. E aí, a partir desta compreensão expressa nesses 2 versos, demonstrarmos a suficiência da Escritura. Ora, irmãos, qual é o conceito de suficiência da Escritura que nós estamos defendendo aqui? Um conceito que eu li, um conceito um tanto extenso, e se nós pudéssemos enxugar a suficiência da Escritura, diríamos o seguinte: a Escritura nos dá o acesso que precisamos à glória de Deus
para que possamos exibir esta mesma glória em tudo que nós fazemos. Ok? Enxugando a definição anterior, podemos dizer isso. A Escritura nos dá o acesso que precisamos à glória de Deus para expressar a glória de Deus em tudo o que nós façamos. Como é que nós encontramos essa ideia aqui no nosso texto? Observe que, com exceção da primeira geração do Êxodo, nenhuma outra geração poderia presenciar, poderia testemunhar tudo que Deus fez. Que Deus resume aqui nessa expressão: te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Essa expressão, irmãos, resume o que aconteceu do capítulo 3, vamos dizer assim, com a chamada de Moisés, até o capítulo 15. Eu vou incluir aqui o capítulo 15 de Êxodo, porque no capítulo 15 nós temos o louvor a Deus pela vitória, pela derrota, vitória do povo de Deus e derrota do exército de Faraó no Mar Vermelho, né? Se bem que a derrota acontece no capítulo 14. Mas tudo que está acontecendo aí, nesse texto, nessa extensão da Escritura, é resumido nessa frase: que te tirou do Egito, da casa da servidão. Quando Deus faz isso, quando Deus faz esse resumão aqui no nosso texto, a ideia que Deus tem em mente é essa: Israel, o que eu vou dizer para vocês agora, as minhas 10 palavras, como nós poderíamos traduzir literalmente o hebraico, devarim, as 10 palavras, as minhas 10 palavras só farão sentido se vocês tiverem em mente toda a exibição da minha glória. Se vocês não considerarem a exibição da minha glória demonstrada na minha ação de tirá-los do Egito, não haverá em vocês disposição para pôr em prática o que eu tenho a dizer. Exatamente a partir do verso 3 até o verso 17. Em outras palavras, irmãos, sem a apreciação devida pela exibição da glória de Deus, não é possível viver para a glória de Deus. A conduta que expõe a glória de Deus aos de fora que eu digo de fora do povo de Deus, essa conduta não será praticada, não fará o menor sentido, se o que Deus expõe de sua glória não for antecipadamente considerado. E como que isso nos ajuda a provar a suficiência da Escritura? Ora, a primeira geração foi a única que presenciou tudo aquilo. Tudo que está incluído aqui nesse resumo. Mas até mesmo aquela geração que foi testemunha, que experimentou tudo aquilo, não poderia mais ter acesso ao que Deus fez. Deus não ia repetir aquilo de novo. Isso é óbvio, irmãos. Deus não iria
colocar seu povo de volta no Egito, daqui a algumas centenas de anos, alguns séculos, e aí, mais uma vez, com mão estendida, 10 pragas, tirar o seu povo. Deus não faria mais isso. O que Deus tinha feito de forma definitiva. Você quer uma prova disso? Na minha vida e na sua vida? Quem tem aqui o hábito de, por exemplo, fazer diário, principalmente aqui as mulheres. Isso aqui é uma recomendação, e eu aplaudo as mulheres que conseguem fazer isso. Eu já tentei fazer diário, mas não consegui. Luto para... Qual é a vantagem do diário, particularmente no nosso caso como cristãos? É sermos capazes de nos lembrar de coisas maravilhosas que Deus fez em nossa vida. Mas aquelas coisas maravilhosas não vão se repetir, porque foram coisas maravilhosas para aquela experiência específica, aquela situação da nossa vida, aquele momento singular. Agora, aquelas situações específicas e singulares nos dão esperança de que o Deus que fez aquilo por nós voltará a fazer grandes coisas por nós. Não é para isso que serve um diário? Não esquecermos os detalhes das grandes coisas que Deus fez por nós e sermos alimentados. Aliás, não foi sobre isso que Tales pregou? O nosso passado, o passado dos heróis da fé, o passado do povo de Deus, um passado que nos alimenta. Precisávamos desse registro, porque ninguém aqui vai, por exemplo, poder mais presenciar a vida de Abraão, dia a dia, e aí Abraão, e aí Sarinha, beleza, irmã? Não dá mais. Nem mesmo as nossas próprias experiências, irmãos, podem ser repetidas. Podemos ter lembranças, mas não passar tudo de novo, porque as circunstâncias já mudaram completamente. E aí? Como é que fica, então, o acesso à glória de Deus? Lembrando para os irmãos, qual é o nosso conceito de glória de Deus? A manifestação do que Deus é, ou de quem Deus é, através daquilo que Deus faz. Sem Escritura, não há acesso à manifestação da glória de Deus. O inverso é verdadeiro. A Escritura nos dá acesso à manifestação de quem Deus é através daquilo que Deus faz. E como ela faz isso por nós? Como nós sabemos quem Deus é através do que Ele fez no passado e ainda faz, é claro, com as suas singularidades, mas faz em nossas vidas. Podemos, por termos acesso a essa glória, responder apropriadamente à manifestação da glória de Deus. Privados da Escritura, somos privados da glória de Deus e, consequentemente, privados de exibir essa glória em tudo que fizermos. Esse raciocínio é inevitável. Glória a Deus que o inverso é verdadeiro. Tendo acesso à Escritura, temos acesso à glória de Deus e poderemos manifestar esta glória em tudo o que nós fizermos. É por isso que, preocupado como Deus estava aí, nós já trabalhamos isso hoje, que a sua glória alcançasse as nações. Deus tinha que ter preocupação em Israel exibir a glória divina. E como é que se dá, irmãos, a exibição da glória divina?
Vamos lá. O que é a glória divina? A glória divina é a manifestação de quem Deus é. Deus estava interessado em que o mundo soubesse quem Ele era. E como é que nós sabemos quem Deus é? Sabemos quem Deus é através daquilo que Ele faz. O que é que Ele faz? Ele mostrou aqui para Israel. Só que, irmãos, Deus quer continuar mostrando o que Ele faz. Isso é óbvio. Ele quer que o mundo tenha acesso a isso. E aí veja, como é que Deus faz as pessoas saberem quem Ele é através do que Ele faz? Duas maneiras. Duas maneiras. A primeira delas é quando nós contamos às pessoas o que Deus faz. Vá aos Salmos. Os Salmos estão cheios de ordenanças de que cantemos os louvores de Deus. E sabe o que é cantar o louvor de Deus? É cantar as suas maravilhas, é proclamar por meio do louvor o que é que Deus faz. Amei a menção aqui a Raabe, porque Raabe, irmãos, foi salva porque chegou aos ouvidos dela o que é que Deus de Israel faz. Olha, nós ficamos sabendo o que foi que o Deus de vocês fez com os egípcios. Está todo mundo aqui morrendo de medo. Esse conto salvou Raabe. Segunda maneira, como é que as pessoas ficam sabendo quem Deus é? Quando elas veem quem Deus é em nós. E é aí que entram, por exemplo, os 10 mandamentos, que não são outra coisa senão a revelação de quem Deus é em posturas éticas. Os 10 mandamentos não são outra coisa senão a revelação de quem Deus é em posturas éticas. E aí, o conhecimento da glória de Deus, através do povo de Deus, seria espalhado, este conhecimento seria espalhado em duas frentes. Primeiro, contando o que Deus fez. Segundo, vivendo como Deus vive. Por essa razão, irmãos, que para viver para a glória de Deus em todas as coisas, nós só precisamos da Escritura. Ela nos é suficiente. Estando, pois, convictos disso, eu quero ir ao segundo propósito da mensagem desta noite. Mostrar como nos apropriamos da suficiência das Escrituras. Em primeiro lugar, nós nos apropriamos da suficiência das Escrituras, percebendo o quanto elas são suficientes. E aí eu quero fazer uma leitura rápida, vapt-vupt, mais ou menos como o Marcos fez, dos 10 mandamentos também. Ler esses mandamentos e considerar o que é que esses mandamentos ensinam acerca de quem Deus é, já que eles estão revelando a glória de Deus.
Primeiro mandamento, verso 3, não terás outros deuses além de mim. Por que esse é o primeiro mandamento, irmãos? Faz todo sentido. Quando Deus está agindo nas pragas do Egito, Deus estava atacando os deuses egípcios. E os deuses egípcios, vamos dizer assim, eles eram departamentalizados. Havia um Deus para cada área da vida. É claro que acabava coincidindo que mais de um Deus era responsável por uma mesma área. Mas o fato é que, via de regra, aliás, não só os egípcios faziam assim, mas as nações em geral faziam assim, vários deuses para áreas específicas da vida. Quando Deus está agindo em cada uma daquelas pragas, Deus está fazendo duas coisas. Primeiro, derrotando os maiores deuses pensados da época, porque uma vez que o Egito era grande potência, isso significava dizer que os egípcios tinham os deuses mais poderosos. Para os antigos, quando as nações iam à guerra, não somente as nações iam à guerra, mas seus deuses iam à guerra. E o Deus mais poderoso ali era provado pela nação que fosse vitoriosa. Portanto, uma vez que os egípcios eram os mais poderosos, os deuses egípcios, por tabela, eram os mais poderosos. O que é que Deus está fazendo? Ele escolheu a nação mais poderosa, essa aqui que eu vou usar. Os deuses mais poderosos concebidos é que eu vou derrotar. A outra coisa que Deus está fazendo, irmãos, Deus está provando que Ele exerce controle sobre todas as áreas da vida. Ele não é um Deus de departamentos. Ele consegue cuidar de alguns departamentos da vida do seu povo, mas não de todos os departamentos. Absolutamente, foi exatamente o contrário que ele provou, já que ele controlou rãs, piolho, granizo, rio. Ele controlou tudo. Ele provou a soberania sobre tudo. E aí quando ele diz, não tenham outros deuses diante de mim, a verdade é, Israel, para vocês eu sou completamente suficiente. Vocês só precisam me ter como Deus e a mais nenhum Deus, porque eu controlo tudo e eu provei. Eu provei que eu controlo todas as coisas, que sobre todas as coisas eu sou soberano. Portanto, irmãos, o que é que o primeiro mandamento nos ensina? Deus é soberano. Segundo mandamento, verso 4, não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Eu já cheguei a fazer uma rápida menção a esse problema aqui, o problema da idolatria. Quando você fazia uma imagem, dizia que Deus era aquela imagem, ou que aquela imagem era divina, via de regra, o que estava sendo copiado era alguma coisa da criação, mesmo que fosse uma coisa grotesca, como, por exemplo, eram os próprios deuses egípcios. Corpo de homem e cabeça de animal. Uma coisa assim, meio que lobisomem, assim, sabe? Terror. Você está confundindo o Criador com a criação. Quando Deus diz, não produzam nenhuma imagem na tentativa de me expressar, Ele está dizendo, eu sou Criador e nada na criação pode me expressar plenamente. Vocês vão estar me reduzindo. Não façam isso. Eu sou Criador. Eu estou além da criação. Terceiro mandamento, verso 7. Não tomarás em vão o nome do Senhor teu Deus, pois o Senhor não deixará impune quem tomar o seu nome em vão. Nome aqui no pensamento hebraico significa o próprio ser da coisa nomeada. No caso aqui, tomar o nome do Senhor em vão
era tomar quem Deus é em vão. Isso poderia acontecer, por exemplo, num contexto jurídico. Eu juro em nome de Yahvé que isso aconteceu, por exemplo, num testemunho. Mas se o que você está testemunhando não aconteceu e você está tomando Deus por testemunha, você está tomando Deus por testemunha de uma mentira. Portanto, fazendo de Deus um mentiroso. O que é que o terceiro mandamento nos ensina, irmãos? Quão respeito Deus é digno de ter. A começar pelo uso que nós fazemos do seu nome. Quarto mandamento, verso 8, lembra-te do dia de sábado para santificá-lo. Só tinha um tipo de crente que iria guardar o sábado. O crente que cresce na providência de Deus. O crente que cresce que bastava trabalhar 6 dias, eu não tinha que trabalhar os 7. No 7º eu poderia descansar, porque Deus vai fazer a provisão sem que eu precise trabalhar no 7º dia. O que é que este mandamento ensinava? Deus é provedor. Quinto mandamento, verso 12, honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas a vida longa na terra, que o Senhor teu Deus te dá. O que é que esse mandamento nos ensina sobre Deus? Ensina que Deus é Pai. Aliás, honra, graças a Deus pelo hebraico que nos salva nesse momento, é a mesma, ou melhor, é a mesma raiz, porque se trata de um verbo, da palavra hebraica traduzida por glória, kavod. Só que aqui está em forma verbal. Kaved. Deus estabelece uma relação entre a honra devida aos pais e a honra devida a Ele. Por quê? Porque, de início, a primeira experiência que nós vamos ter de provedor são os nossos pais. Quando infantes, quando bebês, quando crianças, a primeira ideia que nós temos de provedor virá dos nossos pais, da experiência com os nossos pais. A mãe nos botando em seus peitos, em seus seios para nos dar de mamar. O cheiro, a ideia de proteção, de aconchego, de que ali eu estou tranquilo, seguro, que eu não preciso temer. E aí eu durmo no braço da minha mãe, como uma criança. Qual é a importância desse mandamento? É porque se a criança não crescesse respeitando os pais, quando ela começasse a descobrir que além dos seus pais havia um outro provedor, que aliás havia provido os pais para aquela criança, e que este provedor era Deus, se elas não estavam treinadas em honrar os provedores humanos, elas teriam extrema dificuldade de honrar o provedor divino. É por isso que quando os pais não ensinam seus filhos a respeitarem a eles mesmos, eles estão criando problema para seus filhos respeitarem a Deus. Daqui a pouco você não entende porque seu filho está desviado. Ele não conseguiu respeitar você, quer dizer, do próprio Criador. Portanto, o que é que esse texto nos ensina? Que Deus é Pai e digno de honra. Além do mais, esse texto também nos ensina, esse mandamento nos ensina que Ele é o doador da vida. Paulo diz que este é o primeiro mandamento com promessa. E a promessa aqui é de longevidade. E por que Deus promete longevidade? Porque Ele é o doador da vida. Sexto mandamento, verso 13, não assassinarás. Qual é a verdade sobre Deus aqui? Ele é soberano sobre a vida. Somente Ele tem o direito de dar, o poder de dar e o direito de tomar. A soberania de Deus sobre a vida de todos os homens.
Eu não tenho condições de entrar em mais detalhes sobre esse mandamento agora, porque o tempo não permite. 7º mandamento, verso 14. Não adulterarás. O que é que isso tem a ver com Deus? Afinal de contas, adultério está regulando uma relação humana. Espera aí. Para começo de história, no Antigo Testamento, Deus é retratado como marido e Israel como mulher. Aliança e casamento fazem isso no Antigo Testamento. A grande metáfora para entender a aliança no Antigo Testamento é a metáfora do casamento. Aliás, quando Deus diz em Gênesis, deixará o homem pai e mãe e se apegará à sua mulher, deixar no hebraico é o mesmo verbo usado para romper aliança. Eu estou rompendo a aliança com meus pais para firmar uma nova aliança com a minha esposa, com meu cônjuge. Portanto, não adulterarás nos ensina a verdade que Deus, na relação pactual do casamento com o seu povo, Ele é fiel. Deus é guardador de aliança. Por tabela, guardamos as nossas. Inclusive, as nossas alianças feitas com os nossos cônjuges. Isso é um reflexo do Deus que é guardador de aliança. 8º mandamento, verso 15, não furtarás. Não preciso furtar, porque Deus é provedor das minhas necessidades. 9º mandamento, verso 16, não darás falso testemunho contra o teu próximo, porque o Deus a quem eu sirvo fala a verdade e cumpre suas promessas. Eu não posso agir de forma diferente. 10º mandamento, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem os seus servos ou suas servas, nem seu boi ou jumento, nem coisa alguma que lhe pertença, porque Deus é confiável e Ele vai suprir todas as minhas verdadeiras necessidades. E aí, por favor, muito cuidado, porque o consumismo está aí fora, nos fazendo a querer acreditar que existe uma série de necessidades das quais nós precisamos, que não são necessidades coisa nenhuma. Portanto, Deus promete prover minhas verdadeiras necessidades, portanto, não preciso cobiçar o que é dos outros. Queridos, segundo critério pelo qual nos apropriamos da suficiência das Escrituras, nos apropriando da suficiência das Escrituras, sabendo como abordar as Escrituras. E aí, rapidamente, irmãos, alguns princípios de orientação. Primeiro, cada texto deve ser entendido no contexto de toda a Escritura. Eu acho que as mensagens ministradas aqui foram dando exemplos desse princípio presente nas próprias mensagens. Eu preciso ver a parte à luz do todo. Assim eu percebo quanto a Escritura é suficiente. Segundo critério, os mandamentos de Deus exigem uma integridade interna e externa. Os fariseus nunca iriam para a cama com uma mulher que não fosse a mulher deles, mas carregavam verdadeiros motéis na sua cabeça. O mandamento de Deus é completo. A exigência é externa e é interna. Outro princípio, o lado duplo dos mandamentos.
Quando o texto diz, irmãos, por exemplo, não assassinarás, o texto não só está me colocando uma proibição, do tipo, não vou tirar a vida de ninguém. O texto também está me colocando um dever. Eu devo fazer o que está ao meu alcance para preservar a vida. Os mandamentos de Deus, eles tanto estão proibindo, quanto estão nos colocando deveres a serem cumpridos. Próximo critério, os mandamentos como controladores de categoria. Mais uma vez, não assassinarás, não se restrinja ao ato de tirar uma vida. Esse texto, por exemplo, cria restrição para atos de violência. Violência, por exemplo, contra a mulher. Violência doméstica. Eu posso tirar a vida da minha esposa, irmãos, sem lhe tocar um fio de cabelo pelo mau uso das minhas palavras. É possível, por exemplo, assassinar através do uso das palavras. Mandamentos que controlam categorias. Não assassinarás inclui uma série de mandamentos menores, vamos dizer assim. Princípio do guardador do meu irmão. Lembram quando Deus se aproxima de Caim e pergunta: Caim, cadê teu irmão? Abel. Por acaso eu sou o guardador dele? É. Somos guardadores uns dos outros aqui, irmãos. Em que sentido? Primeiro, eu não devo incentivar ninguém, pelo meu mau exemplo, a quebrar o mandamento da lei de Deus. Nós estamos sempre imitando as pessoas. Pena que não vai dar tempo para eu imitar aqui o sotaque de vocês, mas se eu ficasse aqui mais um pouquinho, daqui a pouco eu já estava conseguindo assim puxar um pouquinho mais a frase. Mas não vai dar tempo de fazer isso. A gente está sempre imitando, gente. E, consequentemente, estamos sendo sempre modelos a serem imitados. Eu corro o risco de fazer alguém pecar pelo meu mau exemplo. Na condição de guardador do meu irmão, eu não ofereço a ninguém, ou não devo fazê-lo, nenhum mau exemplo de alguém que quebra a lei de Deus. O contrário também está implicado. Eu devo empregar todo o meu empenho para ajudar o máximo de pessoas que eu puder a praticar os mandamentos de Deus. Critério final de interpretação: ver a pessoa e a obra de Cristo nos mandamentos. Por exemplo, irmãos, quando nós olhamos para esses mandamentos e entendemos que esses mandamentos incluem as nossas ações e as nossas intenções, as nossas motivações, e que nós, portanto, não só pecamos exteriormente, mas pecamos no coração. O que é que essa compreensão dos mandamentos nos ajuda a entender a obra de Cristo? O alcance da sua obra. Ele não só veio perdoar os pecados externos, ele veio perdoar, irmãos, os pecados mais ocultos do nosso coração. Pecados que, se brincar, nem mesmo eu e você temos acesso, mas que estão lá. Quando a psicanálise veio descobrir o tal do inconsciente, o Freud veio falar de tal do inconsciente, a Escritura já estava lá atrás, ó. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas e incuravelmente doente. Que foi que Jesus veio fazer, irmãos? Onde vai o alcance da sua obra? O alcance da sua obra vai purificar as intenções malignas do nosso coração, intenções que muitas vezes nem mesmo nós temos acesso. Por fim,
nós nos apropriamos da suficiência das Escrituras, nos voltando para elas em todo o tempo e em qualquer circunstância. E aí quem vai nos ajudar, ou melhor, o texto que vai nos ajudar aqui é o Salmo 119. Não se preocupem. Eu não irei ler os mais de 150 versículos, 168, algo assim. Os irmãos, não se preocupem. Queremos terminar essa conferência de bem com os irmãos. Não faremos isso. Eu só gostaria de concluir considerando com vocês 4 posturas encontradas no Salmo 119, que é o maior texto da Escritura, vamos dizer assim, e o maior texto da Escritura fala dela mesma. Aqui, algumas posturas encontradas no Salmo 119 para que nós nos apropriemos da Escritura em sua suficiência. Primeiro, se aproximem da Escritura dependendo do próprio Deus. Se você lê o Salmo 119, o autor é claríssimo, ele repete isso várias vezes. Deus tem que instruir o salmista para que o salmista entenda a sua lei. Segundo princípio, compromisso contínuo. Constantemente o salmista expressa o seu voto de que aconteça o que acontecer, ele sempre vai se voltar para a Escritura.